Bom dia! A paz do Senhor Jesus. Que bom, que maravilha saber que você está sendo moldada, refinado e refinada pelo oleiro. É nas mãos dele que nós temos que estar. Por vezes, até se quebramos, mas quando quebramos na mão dele, ele nos refaz para viver o novo, para ter novidade. E é o que ele tem para você. Eu quero nesta manhã trazer algo que o Espírito Santo falou ao meu coração sobre uma novidade de Deus para a sua vida. Um tempo de honra que Deus está preparando para aqueles que reconhecem que Ele é o que governa a sua vida. Eu sou a missionária Daniele Diógenes. Trago para você nesta manhã o maná diário. Isaías, capítulo de número 43, 13, 18 e 19, diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Versículo de número 16, 17, 18 e 19. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosa uma vereda, o que fez sair o cavalo e o carro, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca mais se levantarão. Estão extintos, como um pavio se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. Queridos, tem pessoas que elas vivem se martirizando pelo que já passou. É como se elas estivessem numa redoma, presa naquele tempo de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 20 anos atrás. Mas o Senhor está dizendo que nós não podemos ficar presos nas coisas que passaram. Já tem pessoas que elas se magoam tanto com tudo, é como se elas se sentissem a coitadinha, a vítima do mundo. Deus não lhe fez para ser assim. Deus nos fez para ser mais do que vencedor. E a palavra de Deus, ela diz para mim e para você que quando nós nos humilhamos debaixo da sua poderosa mão, ao tempo dele, ele nos exalta. Só que tem pessoas que ficam dizendo, mas os humilhados serão exaltados. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, lá em Mateus, capítulo 23, versículo 12, que aquele que a si mesmo se humilha, ele será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exalta, ele será humilhado. Então, alguém pode até lhe humilhar. Alguém pode até fazer algo contra você. Mas quando você não rebate e vai se humilhar na presença de Deus, Deus vai estar abrindo caminhos para você passar. Deus vai fazer coisas novas na tua vida. A Bíblia vai dizer lá no capítulo de 1 e 2 do Êxodo, quando o Senhor tira o povo do Egito com mão forte, tira da escravidão, o povo estava tão acostumado com aquilo ali, que Deus preparava o melhor para eles no deserto e eles murmuravam. Eles tinham vontade de voltar para aquela vida de cativeiro. Deus não quer mais você na vida de cativeiro. Deus quer você livre. Deus quer você para fazer a vontade dele. Deus quer você vivendo a vida abundante a qual ele prometeu. E tem pessoas que não entendem o porquê está enfrentando aquela situação. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você se faz de vítima. Deus não quer você se fazendo de vítima. Da laravaçu. Sabe por quê? Porque Deus manda te dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão direita e te digo: eu te ajudo. E tem uma ajuda melhor do que a de Deus? Tem uma ajuda melhor do que a do Senhor? Sabe o que é que a Bíblia vai dizer? Que lá no capítulo de 2 Reis, no capítulo 5, havia um capitão bem-sucedido, que era honrado pelo povo, que era honrado, Deus já tinha dado vitória a ele, pelas mãos dele. Só que aquele homem, ele tinha um porém.
ele tinha uma lepra, ele vivia preso naquela lepra, naquele orgulho. A lepra representava o orgulho dele. E a Bíblia diz que ali ele vai ganhar a guerra, vai ser ovacionado, condecorado, mas dentro dele algo precisava ser mudado, precisava ser resolvido. E sabe quem foi que apontou a solução? Uma menina que dentro da sua casa estava como cativa, mas que ela se sentia livre. Ela foi levada ela da terra de Israel e foi levada para a casa do sírio Naamã. Depois daquela guerra, levaram aquela menina cativa. Só que aquela menina não se prendeu àquele cativeiro naquela casa. Ela conversando com sua senhora, com sua patroa, ela dizia: oxalá se o meu senhor, ela fala que Naamã é o senhor dela, porque ela estava ali como escrava, conhecesse o profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã vai ouvir isso. E quando ele ouve isso, ele vai ao rei pedir cartas, o rei dá. E quando ele vai ao rei de Israel, ele diz: olha, tá aqui uma carta que eu vim lá do rei da Síria, e ele me disse que era para eu receber cura aqui. E o rei rasga as suas vestes em sinal de humilhação, se derrama, diz: não, eu não tenho como, eu não sou Deus, eu não posso lhe curar, eu não tenho como. E a Bíblia diz que Eliseu estava ali. E Eliseu presencia aquela situação e diz: diga para ele que venha até o profeta, porque ele vai saber que há profeta em Israel. E ele atende aquela direção ali. E quando ele vai, ele pensou que ia ser de um jeito e foi de outro. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que Deus trabalha sem pedir licença de como vai trabalhar. Ainda antes que houvesse dia, ele diz: eu sou e ponto. A minha maneira de trabalhar na tua vida não compete você entender. Eu sou o que sou. Eu sou o Senhor Deus que opero, que ajo, que faço. E quem impede? Ninguém. E a maneira de Deus tratar Naamã foi quebrando o orgulho dele. Hoje é dia do orgulho ser quebrado. Quer pedido atendido? Peça e te darei. Quando? Quando você deixar de ser orgulhosa. Quando você deixar de ser orgulhoso. Quando você descer nas águas do Jordão, mergulhar. A Bíblia diz que quando ele vai para a casa do profeta, ele chega lá na certeza que o profeta ia sair para bajular ele, para babar ele, porque ele era conhecido, ele era famoso, porém ele tinha lepra. E a Bíblia diz que o profeta não se vende. O profeta dá direção. O verdadeiro profeta de Deus, ele não se rende aos ditames do capitalismo, do mundo, das investidas materiais que o inimigo muitas das vezes lança para tentar lhe derrubar. E nós temos que vigiar com isso. Porque quem é que não quer uma vida boa? Quem é que não quer uma vida com uma casa confortável, com um carro bom na garagem, em poder ir para o mercado e dar tudo que de bom e de melhor para o seu armário, para o seu esteleiro? Todo mundo quer, mas existem fases que a gente tem que passar e sabendo que Deus está com a gente. Quando você está na fase do cuscuz com ovo, minha irmã, Deus não deixou de estar com você não, Ele só está lhe ensinando. Quando você está na fase do aluguel e por vezes falta 7 dias para o aluguel vencer e você não tem um centavo no bolso nem na conta, Deus está te ensinando. Você clama, se humilha, se rende, se prostra, pede e Deus faz a providência chegar. De uma forma ou de outra, Ele faz a providência chegar. Entendeu? Então, quando Naamã achou que ia ser muito fácil, só que o profeta de Deus não dá facilidade para ninguém, não. Ele ensina você buscar. Ele ensina você ter comunhão. Ele ensina você conhecer o Deus que Ele tem intimidade e conhece. Delere, Assuri, Andaravassou. Não se espante, não, irmãos, com os escândalos que têm acontecido no meio do povo que se diz crente, no meio do povo que se diz de Deus. Ei, a Bíblia diz que outra vez vereis a diferença do que serve e do que não serve, do justo e do ímpio, do joio e do trigo. Mas o joio e o trigo só Deus separa. Quando Jesus voltar, Ele vai separar. Faça a vontade de Deus, se dobre, se curve, não queira ser vítima de situações que lhe oprimem, que lhe deixam mal. Se liberte disso, se liberte, perdoe, deixe Deus trabalhar na sua vida. E ali, quando Naamã para aquela carruagem, a Bíblia diz que Eliseu nem vai lá, ó, manda seus servos e diz: diga para ele que ele vá lá no Rio Jordão e lá ele se lave 7 vezes. E a carne dele vai ficar pura como a carne de um menino. Ele já recebeu toda a direção, até o que era que ia acontecer. Só que, sabe o que é que acontece? Ele resiste.
Ele não quer se humilhar, ele não quer descer. Aí quem anda com ele sabe o que é se humilhar e sabe o que é descer. Por isso que incentiva ele a fazer. Porque cuidado com quem você anda e com quais os incentivos que você está recebendo. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Tem gente que é incentivada porque não presta e vai na onda. E depois está com um laço aí armado. Eu lembro que quando eu visitava o presídio, nas segundas-feiras, quando eu morava na minha cidade, lá em Jaguaribe, Ceará, eu ia visitar o presídio, eu e uma irmã, a irmã Francisca. Nós visitávamos o presídio, as mulheres, a ala das mulheres, a ala dos homens. Deus me dava graça, me dava autoridade para fazer aquela obra ali. E muitas das vezes a gente pregava e dizia qual era a direção, que era que elas tinham que fazer, se humilhar, voltar-se para Deus em arrependimento. Entendeu? Mas nem todos queriam, nem todos aceitavam. Então a gente falava com eles e muitos deles diziam assim: ah, irmã Daniele, ah, missionária, eu estou aqui por causa de maus amizades, por causa de maus conselhos, porque eu caí na esparrela de alguém que fez o errado e eu andava junto, estou aqui também. A maioria deles falavam isso, se desviaram do caminho correto, do caminho que poderia ser o caminho da justiça, da verdade, e Deus permitiu eles caírem ali. Deus não permitiu ir para a cova. E teve aqueles que até ouvindo a palavra não quiseram. E quando saíram, desceu a cova. Então, queridos, está na minha e na tua obrigação de querer uma mudança, de querer descer, de querer se humilhar, de querer se voltar para o Senhor, de querer verdadeiramente andar na presença de Deus, agradando ao Senhor e não o nosso próprio eu, nosso próprio ego. A Bíblia diz que quando ele recebe essa direção, ele fica enfurecido, até o semblante muda, com raiva, irado. Não vou descer em Jordão coisa nenhuma. Haja vista que em Israel tem os rios Abana, Farpá, bem cristalinos. Ele vem me mandar. Que esse profeta pensa que é? Pois é, Eliseu era alguém que tinha a porção dobrada do Espírito de Deus. Eliseu era alguém que podia falar e Deus assinava embaixo. Eliseu tinha vida na palavra e tudo que ele pedia, Deus dava. Tudo que ele direcionava, Deus honrava. Não adianta você comer Bíblia, saber Bíblia, se você não praticar, se você não botar em prática. Porque tem muita gente, irmão, que é analfabeto, nem lê, não sabe, mas ouve a Bíblia pelo áudio, pelos aplicativos, né, de voz e consegue botar em prática. Ouve a pregação e guarda a palavra no coração e deseja a mudança. Só que os servos que estavam com Naamã fizeram a diferença. Porque disseram: olha, meu pai, se ele pedisse para fazer algo mais sério, tu não fazia? Ele disse: fazia. Então para aí no Jordão, se lava. Tu não quer o milagre? Corre atrás, te humilha. Sabe por quê? Porque para Naamã, o que o profeta falou para ele foi como se fosse uma afronta. Porque ele se sentia muita coisa. Tem dois tipos de pessoas. Tem aqueles que se sentem muita coisa, se acham muito. E tem aqueles que se sentem inferior a tudo. Aquele complexo de inferioridade. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me nota, ninguém me vê. Aprenda a ter equilíbrio. Aprenda que quem morreu na cruz por você foi Jesus. E a Bíblia diz que ele foi incentivado a ter uma mudança. Ande com quem incentiva, com quem tem coragem de falar na tua cara a verdade, não te humilhando, não desfazendo de você. Porque Deus vai lhe dar discernimento para você saber quem desfaz de você, quem desdenha, quem finge ser e não é. Mas Deus também vai lhe dar direção de pessoas que vão estar do teu lado para te incentivar a ser melhor. Para te incentivar a deixar o que não presta. Delere Assuri, você vai ter vitória, vai ter pedido respondido, atendido. E a Bíblia diz que ele se lavou. E na 7ª vez ele sobe ali como a carne de um menino puro. Ele fica tão maravilhado, ele torna como a carne de um menino. E o que é que Jesus diz? Deixai vir a mim os meninos pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Entendeu? Tem gente que me critica, fala mal, não gosta. Isso é meninice, isso não é de Deus. Deixa eu ser menina. Deixa eu ser menina, porque a Bíblia diz que Paulo diz assim: olha, vocês precisam ser menino na malícia. Ser menina na malícia é muito bom, porque é pureza de Deus. O que Deus quer hoje para mim e para você é que nós venhamos tirar todo o orgulho, toda a altivez e ser alguém que anda na presença dele limpo, puro. Aí você vai abrir a boca e Deus vai dos céus ouvir tua oração e te responder. E Deus vai ouvir dos céus e te justificar aqui na terra. Recebe hoje essa palavra, se volta para ele com humilhação. Deus tem falado da gente descer, irmão, da gente se humilhar.
É assim que Deus vai fazer. Aí Deus vai te honrar. Porque aquilo que você faz no oculto, no secreto, Deus faz questão de te honrar no público. Aí muitos ficam doidos, não entendem por que está sendo tão abençoada, por que Deus está levantando, está honrando, porque no secreto serve a Deus em verdade. Não é só de capa, de arrumadinho para mostrar para a liderança, não, para mostrar para pastor, não. Não, serve a Deus em verdade, no secreto, no oculto. Mergulha hoje no Jordão e Deus vai te purificar, e Deus vai fazer você ficar como um menino, como uma menina. E uma coisa que o Pai ama é pureza. Tira o orgulho, tira o eu, tira o ego. Amém? Recebe essa palavra, tome posse dela no teu espírito. 10 horas da manhã nós estamos numa live de segunda a sexta-feira ao vivo no canal. Que a bênção do Senhor, que é o que enriquece, não empobrece e não acrescenta dores, seja na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.